Brasil conhecia a anarquia com a Carta Precursora do Caos em 1834. Um império sem monarca, dominado por liberais que impunham visões românticas à nação, sem medir o sangue brasileiro que seria derramado por seu idealismo. Por ironia do destino, Padre Feijó, um liberal moderado, assumia a regência una e tinha de tratar do veneno que ele próprio injetou no corpo da nação. Sua resposta aos resultados de sua ideologia era a truculência e a força das armas, que nunca bastavam, pois o ato adicional, germe de proto-federalismo, era o combustível de todos os levantes. Feijó, de origem humilde, tinha a alcunha de procurar remédios amargos e fortes para os problemas políticos. Utilizava a Guarda Nacional, que havia sido repartida, sendo comandada pelos poderes provincianos, para conter as próprias insurreições regionais, que em sua maior parte eram comandadas pelos membros da mesma guarda. Deste caos instaurado, um militar, Lima e Silva, tinha prestígio pelo papel desempenhado nas guerras de independência e se mostrava um hábil combatente a serviço do Império. Em 1837, cai a Ordem Liberal, com Feijó sendo até mesmo acusado de traição à pátria, supostamente simpático às revoluções. Surgia o regresso. Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, assume a regência e, com as primeiras reformas de centralização do poder imperial, garante o combate virulento às revoltas, com Lima e Silva conquistando seu título de barão ao derrotar os balaios no Maranhão, no município de Caxias, a qual herdaria o mesmo nome. Uma geração conservadora se erguia e formava uma implacável maioria, recorrendo os liberais ao golpe da maioridade, coroando o jovem imperador, reconquistavam um espaço político que não tardara a se dissolver em meio a crises ministeriais. Com a subdivisão fratricida em meio às alas liberais, detinham uma maioria parlamentar, mas totalmente desalinhada, que evidenciava sua fragilidade em contraste com o bloco coeso dos conservadores. Em 1841, Saquaremas, como o futuro Marquês de Sapucaí e o Marquês do Paraná, ganhavam espaço político e ameaçavam o retorno liberal, resultando em uma ardente disputa política, mas que só denunciava a inaptidão prática dos exaltados. Os liberais viam seu poder escapar dentre seus dedos. O ato adicional de 1834, a Carta da Anarquia, instituía eleições legislativas nas províncias, o juiz de paz, cargos eletivos no judiciário provincial e cargos eletivos até mesmo nas forças policiais. Sendo assim, as forças provincianas tinham total controle da Guarda Nacional e do Poder Judiciário, que por si só eram utilizados politicamente para favorecer caudilhos regionais e os membros do Partido Liberal, uma aberração institucional por definição. A eles tudo valia, tudo era por eles e nada contra eles, mas escondiam as suas ambições com o velho e fracassado discurso da democracia. O resultado, como se viu nos muitos levantes que pipocaram na regência, era o acirramento das sanhas regionais, com estes sujeitos políticos alcançando postos chaves, buscando prestígio e se desligando da União. Por esta razão, o Partido Liberal, como figura paterna deste federalismo dissolvente, tinham ligações diretas com tais revoltosos. Tal jogo político, em 1841, caía por terra com a ameaça conservadora, se traduzindo em uma disposição liberal de sacrificar a unidade do império caso seus desejos não fossem atendidos. O pensamento revolucionário como o maior ápice da traição à nação. No ano da coroação, em 1840, o regresso conservador, apesar de fragilizado devido ao golpe político, havia conseguido emplacar a revisão do ato adicional,
que retroagia as liberdades proto-federativas e restaurava o poder central com suas delegações, que junto da reforma do Código de Processos Criminais no ano seguinte, davam as prerrogativas necessárias para restabelecer o monopólio da força com a Guarda Nacional, respondendo apenas à União, com os chefes de polícia sendo de nomeação do imperador e os delegados e subdelegados de nomeação do presidente de província, que por sua vez também havia se tornado cargo de nomeação da unidade imperial após a revisão do ato. O resultado desta desarticulação liberal, mesmo após o retorno ao poder com o golpe da maioridade, era, somado aos retrocessos institucionais capitaneados pelos Saquaremas, as eleições do cacete, que com as denúncias de fraude ao final de abril de 1842, paria o 1º de maio, data onde Dom Pedro II dissolvia a Câmara dos Deputados. Era o poder total aos conservadores, o retorno do regresso, lançando os liberais à revolução, orquestrando levantes em São Paulo e Minas Gerais, com o envolvimento de nomes de prestígio do Partido Liberal, incluindo o antigo regente Feijó. Em 17 de maio, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, liberal que havia presidido a província de São Paulo por 2 vezes, dava início ao movimento revolucionário em Sorocaba, proclamando a cidade como nova capital da província. Somando ao levante, vieram Itu, Itapeva, Porto Feliz, Itapetininga e Capivari, anunciando a marcha até São Paulo. Era o golpe revolucionário, traidor da pátria liberal. O antigo liberal Antônio Feijó saía de Campinas e coadunava com Tobias de Aguiar, fazendo coro à revolução e, através do jornal O Paulista, publicavam seus discursos raivosos, evocando o espírito bandeirante, indomável e separatista. Em Minas Gerais, estoura a revolta em 10 de junho. José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, presidente da província, proclamava na cidade de Barbacena a sublevação, sendo um poderoso levante, contando com o apoio em Queluz, Santa Luzia, Santa Quitéria, Santa Bárbara, Itabira, Caeté e em Sabará. José da Costa Carvalho, então presidente da província de São Paulo, e ferrenho Saquarema, aciona o ministro da Guerra, José Clemente Pereira, que encaminha o grandioso militar que fora capaz de pacificar o Maranhão. Entrava em cena a lança do Império, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro e único Duque do Brasil. Pela segunda vez na história, as polícias militares da corte se coadunavam com a polícia da província do Rio de Janeiro. Apenas um homem podia fazer por 2 vezes as mais poderosas forças militares do Império marcharem juntas, lado a lado. Apenas um senhor tinha competência e autoridade tal de comandá-las, o patriarca do exército brasileiro. Partiam do Rio de Janeiro para o Porto de Santos, chegando em 21 de maio, quando enfim começava a ardente batalha. Tomando Campinas, sob o comando do tenente-coronel José Vicente de Amorim Bezerra, acompanhado de veteranos da Guerra da Cisplatina, marcharam até Sorocaba e, em uma ofensiva sangrenta, tomam de assalto os fortes liberais e prendem Feijó. Estava acabada a Revolução Paulista. A quartelada chegava em Minas Gerais em 6 de agosto. A estratégia era uma ofensiva rápida que deixasse os revolucionários sem resposta, empregando uma tripla ofensiva com uma falange comandada por Caxias, outra por seu irmão, José Joaquim de Lima e Silva, e a terceira pelo tenente-coronel Ataídes. Teófilo Otoni, líder revoltoso, que apesar de não ser militar tinha dote para a guerrilha, conseguiu resistir ao poder imperial.
A batalha final se daria frente ao muro de pedras do casarão de Solar Teixeira da Costa, na então cidade de Santa Luzia, local a qual se preserva até os dias de hoje os estilhaços nas janelas das balas trocadas em 20 de agosto de 1842. A revolta liberal era enfim debelada com a rendição do casarão Quartel-General dos Liberais, sendo estes presos e enviados a Ouro Preto e Barbacena. A grande derrota na Batalha de Santa Luzia passou a dar nome ao Partido Liberal, que em seu ímpeto de rebeldia fora colocado atrás das grades diante da grandeza de Estado dos conservadores, que então passaria a chamá-los de Luzias, a fim de sempre recordar o dessabor da amarga derrota de 1842. Os saquaremas davam uma lição ao Brasil de como se tratar os liberais, de como se trata qualquer revolucionário divisionista. As reformas regressistas agora se impunham como inevitáveis. Tratariam de lapidar e polir as instituições imperiais até que ganhassem maturidade, sendo o domínio saquarema o pilar firme que sustentaria o império até a supressão total dos espíritos revoltosos e trouxesse, com o tempo, a experiência de estadista ao imperador, para que bem executasse suas funções majestáticas no refinado arranjo institucional feito sob medida pela forja brasileira da realidade aplicada, sendo esta obra saquarema o alicerce fundamental para estruturar o parlamentarismo às avessas que se aplicaria a partir de 1847, pavimentando a maior era de estabilidade política da história do Brasil. Enfim, era sedimentada as bases para que o Brasil pudesse se desenvolver. Eis o legado saquarema, os construtores de um império que levantaram o Brasil como uma civilização.